Bom dia a todos, meu irmão e minha irmã, que no seu trabalho, na sua casa, com a sua família, para este momento, para uma breve meditação conosco. Seja bem-vindo, bom dia a todos. Nós que em tempos excepcionais buscamos estar um pouco unidos e próximos em alguns momentos pelas mídias. Queridos irmãos e irmãs, até ontem, nesta parte da manhã, nós meditávamos alguns salmos e reforçávamos ou evidenciávamos as características de alguns salmos que simplesmente ou resumidamente reconheciam a grandeza de Deus, que sempre vinha em socorro do ser humano, que sempre vem em socorro do ser humano para nos consolar, para nos acalmar diante das tribulações. Pois bem, hoje quero dar um salto. Nós que ficamos um tempo com Salmos e no Antigo Testamento, quero com vocês começar hoje olhar para o Novo Testamento e, diante dessa realidade que nós vemos, já iluminados por Cristo, prosseguir a nossa reflexão também agora, fazendo o seguinte caminho. Diante da grandeza de Deus que nos socorre, que é bom e que é misericordioso, também os nossos questionamentos particulares de como estamos nós agora correspondendo tudo isso a Deus, ou respondendo e reagindo às realidades. Por isso, convido você a pegar a sua Bíblia na Carta de São Paulo aos Romanos, Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31. Repito, já iluminados pela ressurreição no Novo Testamento, queremos fazer desse caminho, que não é só de quarentena, mas que também é da Quaresma, fazer esse caminho para celebrarmos bem a Páscoa do Senhor, de modo diferente esse ano, mas mesmo assim celebrando a sua Páscoa. Carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 31 ao versículo 39. Que o Senhor nos ajude nessa meditação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Depois disto, que dizer ainda? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus, que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como é que com ele não nos daria tudo? Quem acusará os escolhidos de Deus? Deus que justifica? Quem condenará? Cristo Jesus, que morreu, mas ainda que ressuscitou e está à direita de Deus, intercedendo por nós? Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Pois está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo, fomos tidos como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em tudo isso, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro,
nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus que está no Cristo Jesus, nosso Senhor. Palavra do Senhor, graças a Deus. O versículo que nos chama mais atenção nesta carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, é o versículo 35, que é uma pergunta ampla, profunda. São Paulo faz esse questionamento à comunidade de Roma, depois de ter falado sobre a vida segundo o Espírito. Nós meditamos isso na segunda leitura da missa desse domingo. Capítulo 8 é consequência essa pergunta. São Paulo fala da vida segundo o Espírito, nos convida a viver segundo a graça de Deus, a nos deixar vivificar pelo Espírito Santo já derramado. São Paulo apóstolo, um pouco antes, fala da esperança que nos envolve, porque Cristo não só veio, não só morreu e ressuscitou por nós, mas continua a vir e virá. E ele fala dessa esperança. E depois de fazer esta grande catequese, versículo 35 do capítulo 8 da carta aos Romanos: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Meu irmão e minha irmã, nós que já fomos iluminados por Jesus, nós que já vivemos no tempo do Espírito Santo, dentro da quarentena, e vivendo o tempo quaresmal, que é um caminho de profunda conversão, e aqui a gente precisa retomar as práticas quaresmais, a oração, o jejum e a caridade. São Paulo apóstolo pergunta àquela comunidade como se perguntasse para nós hoje: quem vai nos separar? Quem pode nos separar diante de tudo que nós já experimentamos? E continua, versículo 35. A tribulação vai nos afastar do amor de Cristo? Do amor, da fé, do nosso ardor, da certeza de que Deus está conosco? É a tribulação? É a angústia que irá nos fazer, que nos fará afastar do amor de Cristo, de tudo aquilo que Deus já fez conosco? É a perseguição? Vejam, nessas três situações, sem dúvida, nós nos encontramos. Tribulação, o mundo parou. Tribulação, não podemos sair muito de casa. Tribulação, temos uma doença e um vírus invisível, como sempre, e que nos coloca medo. Angústia. Estamos angustiados por ter a nossa liberdade um pouco cerceada de ir e vir. Estamos angustiados do que vai acontecer com os nossos familiares, com aqueles que a gente mais ama, com os do grupo de risco ou com a própria vida. Perseguição. Somos às vezes perseguidos porque nos mantemos fiéis à oração e à graça de Deus. Não num otimismo barato, mas na fé e na esperança. E muita gente não entende isso, né? Quantos estão dizendo: ah, mas você está tomando cuidado, mas você não acredita em Deus? Deus está comigo, não vai acontecer nada comigo. E nem com você. Perseguição daqueles que não entendem como Deus age. Porque o apóstolo Paulo disse: Deus que não poupou seu próprio filho, o entregou à morte e à ressurreição, fez isso por amor a nós. Fome, que é uma das nossas preocupações nesse tempo com os mais frágeis e pequenos. Nudez, perigo, a espada que simboliza aqui
a violência. Mas o apóstolo Paulo diz: nada disso vai nos separar do amor de Cristo. Em tudo isso, diz o apóstolo Paulo, nós somos mais que vencedores, porque nós sabemos em quem nós depositamos a nossa confiança, a nossa fé, a nossa esperança. Por isso, no versículo 38, ele responde: tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem o presente, nem o futuro, nada vai conseguir nos afastar do amor de Cristo. Quem nos separará? Meu irmão e minha irmã, nesta manhã, nós nos voltamos para o Senhor nosso Deus, que até agora nos Salmos nos encorajava, nos consolava, nos acalmava, mas nós nos abrimos a esta experiência profunda com o ressuscitado, como teve o apóstolo Paulo. Como nós estamos vivendo esse período? Tem sido um período de conversão verdadeira a Cristo? Não que Deus nos mandou nada disso, mas estamos conseguindo, com o olhar da fé, acolher este tempo profundo de quaresma. A palavra quarentena tem tudo a ver com quaresma, não é? Tempo de deserto, tempo de tentação, tempo de olhar para dentro de nós, de desacelerar. Quem vai nos separar? Estamos permitindo que esse tempo presente nos afaste de Deus? Ou estamos permitindo que, inclusive, esse tempo presente, as aflições, as angústias, nos façam aproximar do verdadeiro Deus? Não querendo obrigar a Deus a fazer o milagre imediatamente, aqui e agora, mas confiando nele. Nesse tempo quaresmal, de quarentena, nós nos unimos intimamente à figura de Jesus no deserto, início da nossa caminhada quaresmal. No deserto, Jesus foi tentado pelo demônio, mas no deserto os anjos também serviam a Nosso Senhor. Momento de aridez, mas momento de ouvir a voz do Senhor. Queremos rezar nesta manhã para que a convicção e a experiência de fé e esperança profunda de São Paulo apóstolo, que encoraja a comunidade de Roma, possa também ser a nossa certeza, a nossa coragem, o nosso fervor e o nosso ânimo. Quem vai nos separar do amor de Cristo? Nada e nem ninguém. Por isso, nesta manhã, recorremos à intercessão da Virgem Maria, mais uma vez, para que ela nos ajude a trilhar esse caminho com serenidade, na fé, na esperança, vivendo segundo o Espírito. Que esse tempo, de fato, nos ajude a uma conversão verdadeira, a buscar a profundidade da nossa fé e não ficarmos na superfície da nossa caminhada, da nossa espiritualidade. O que Deus pode nos falar a partir desse tempo que nós estamos vivendo? Tempo que nós não temos Eucaristia, tempo que nós não temos os sacramentos, tempo que nós não temos a convivência em comunidade, tempo em que nós precisamos forçadamente desacelerar. Quem nos separará do amor de Cristo? Essa situação presente, segundo o apóstolo Paulo, tenho certeza que nem o presente nem ninguém vai nos afastar do amor de Cristo, que se revela a nós na Sagrada Escritura e na tradição da Igreja. Recorramos à intercessão da Virgem Maria para que ela nos ajude a não nos separarmos do amor de Cristo e a nem nos confundirmos na fé verdadeira
diante desse período. Salve, Rainha dos céus, salve, Senhora dos anjos, salve, raiz fecunda, salve, porta do céu, por vós a luz levantou-se sobre o mundo. Exultai, ó Virgem gloriosa, entre todas a mais bela, salve, esplendor radioso, pedi por nós ao Senhor. Aceitai o meu louvor, ó Virgem Santa, dai-me força contra os meus inimigos. Ó Deus de misericórdia, socorrei nossa fraqueza. Fazei que, ao celebrarmos a memória da Santa Mãe de Deus, possamos, por sua intercessão, ser livres de nossas iniquidades. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Apresentando ao Senhor toda a nossa vida, a nossa família, as nossas preocupações, apresentando ao Senhor os profissionais e agentes da saúde, as nossas lideranças políticas, civis e religiosas, para que nos ajudem a enfrentar esse momento. Recorramos à intercessão de nosso padroeiro Santo Antônio. Se milagres desejais, recorrei a Santo Antônio, vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Recupera-se o perdido, rompe-se a dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam, se retiram. Digam-no aqueles que o viram e digam-no os paduanos. Recupera-se o perdido, rompe-se a mais dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Pela sua intercessão, foge a peste, o erro, a morte. O fraco torna-se forte e torna-se o enfermo são. Recupera-se o perdido, rompe-se a mais dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Recupera-se o perdido, rompe-se a mais dura prisão, e no auge do furacão cede o mar embravecido. Rogai por nós, bem-aventurado Santo Antônio, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Paulo apóstolo nos provoca nesta manhã. Quem nos separará do amor de Cristo? E com ele nós respondemos: nada nem ninguém. Nem a vida, nem a morte, nem a tribulação, nem o perigo, nem a angústia. Nada poderá nos afastar, porque Deus está conosco, habita a nossa igreja doméstica, a nossa casa, habita a nossa cidade. Na certeza de que Deus está conosco, queremos também nós responder com a nossa vida, com as nossas atitudes, como sinal de esperança e de vida, de que Deus está conosco, porque vivemos segundo o seu Espírito. A você, meu irmão e minha irmã, se puder, fique em casa neste tempo de quarentena. Sigamos as orientações das autoridades sanitárias, civis e nos preparemos para viver a Semana Santa também por esta via. Amanhã, entre hoje e amanhã, nós iremos publicar o caminho da nossa Semana Santa, para que você, compartilhando com a sua casa e preparando a sua casa para esses momentos importantes da Semana Santa, possam se preparar e rezar conosco.
em comunhão espiritual. Cristo, nós somos o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça e nós somos os membros. A vida segundo o Espírito, nesse momento, pede o florescer da igreja no lar, da igreja em casa, para que depois juntos demos um novo impulso à vida comunitária e à evangelização. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria, de São José, de Santo Antônio, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um bom dia e nos encontramos com a graça de Deus às 19 horas para a Santa Missa. Vamos compartilhar o máximo possível para que esses momentos possam chegar a muito mais irmãos e irmãs e pela graça de Deus, e se assim é vontade de Deus, ajudar nesse tempo de isolamento social. Nós iremos ouvir o texto bíblico entoado mais uma vez. Quem nos separará?